resposta do anjo. Contudo, não lhe aproveitou os bons exemplos. Então ele não ficava potencializando, reproduzindo os defeitos, mas também não assimilava o que de bom vinha das outras pessoas. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas. Resposta do anjo, atendendo ao comodismo. A lição do Cristo é exatamente a contrária. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Não que a gente deva procurar deliberadamente o contato com os viciados, a não ser que seja no fim de auxílio, de orientação, de oferecer o que tem para ajudar, mas estar aberto ao auxílio. Vivi em minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia. Resposta do anjo, simplesmente para não ser chamado às tarefas de auxílio. Então ele tinha uma postura ascetista, uma postura de enclausuramento, mas justamente para fugir das responsabilidades que surgem quando nós nos colocamos à disposição. Eu lembro de Valdo Franco contando um caso que certa vez ele foi num lugar e que uma senhora reclamava que as pessoas procuravam muito ela na casa dela para tudo quanto era coisa, para auxiliar financeiramente, comida, isso e aquilo, de doença e tal. E ele perguntou, mas por que isso? Não, eu sempre coloquei à disposição tudo, mas está demais. A partir do momento que você se coloca à disposição, as demandas vão surgindo e a espiritualidade passa a contar. Agora, se aquilo começa a fazer mal para você, você começa a sentir alguém superior e tal, então pare. Pare e assuma as consequências disso. Mas ele se mantinha em casa. E aí o anjo termina dizendo a ele que não basta para alcançar essa elevação que ele procurava, fugir ao mal, mas que era necessário praticar o bem. Que ele se vestiu de branco, que ele se calçou de branco, que ele viveu todo de branco, mas que a vida dele passou em branco. Os anjos são inteligentes, né? Eles pegam assim, ó o trocadilho. Você é todo de branco, mas sua vida passou em branco. Para alcançar isso é necessário voltar. E ele viveu o seu processo de frustração para depois poder voltar. Então vejam, este é um modelo que muitas vezes nós temos no espiritismo. Começamos a nos afastar das pessoas, começamos a ter uma postura de censura, nem que não seja declarada, mas velada. Porque eu não quero contato com esse, com aquele, eu não quero submeter as pessoas difíceis. E ali tem um julgamento, é de outro nível e tal. Eu vou buscar a minha elevação sozinho. Eu vou buscar a minha elevação em elementos exteriores. E às vezes a gente acha que está fazendo uma reforma íntima, mas é apenas uma reforma exterior. A reforma íntima é esta que nós buscamos identificar quem somos, quais as nossas características, quais as nossas necessidades. Por isso, a imprescindibilidade da busca pelo autoconhecimento para a gente ter esse diagnóstico. Kardec, e aí a gente não pode deixar de lembrar da questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec procura saber qual o meio prático, eficaz, para nessa vida a gente conseguir vencer as más inclinações, e ele responde com o ensinamento de Santo Agostinho, que é buscando o seu autoconhecimento. O sábio da antiguidade Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Jesus nos falava, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a primeira verdade é a verdade sobre cada um, sobre si. Porque aí nós vamos nos libertando da ignorância. E essa verdade, esse autoconhecimento, vai ajudando eu ter um dimensionamento razoável sobre mim. Porque lembrem, quais são as duas grandes chagas da humanidade? Orgulho e egoísmo. O problema do Anésio aqui era tanto o orgulho quanto o egoísmo. Ele tinha um egoísmo, ele começou a fazer tudo para se preservar do contato com o que era vicioso, mas não buscou assimilar do contato com as pessoas, das experiências, nada, ou seja, ele achava que não precisava, e também não doou nada. Então ele estava mergulhado em egoísmo e orgulho, e vivendo uma experiência de modificação apenas exterior. Então é um modelo que estava ali completamente equivocado. A mudança tem que vir de dentro. Aí eu preciso dimensionar. O orgulho é eu inflar o meu ego, não saber exatamente qual é o meu tamanho, qual é o meu papel, qual é o meu objetivo no lugar, o que é que eu posso, consigo e devo fazer. Quando eu vou para um processo de autoconhecimento, eu começo a ter uma noção melhor
E eu tendo essa melhor noção, eu vou saber o que preciso fazer, o que preciso deixar de fazer, o que preciso melhorar, no que já estou razoável, e assim nós vamos avançando. Tanto que uma das lições mais lembradas no Espiritismo da proposta cristã é o modificai a vossa mente. Vejam que a proposta, a orientação, não é para a modificação exterior, mas de onde tudo surge? Da mente. A expressão do Espírito. E aí eu lembro de um texto de Paulo, de Tarso, que está em Romanos 12, que é uma expressão desta ideia, deste pensamento, quando ele nos diz: e não vos conformeis com este mundo. A gente não tem que conformar com este mundo que Jesus falou, eu vos dou a minha paz, mas não vou a dou como o mundo a dá. A paz desse mundo, eu venci o mundo. O mundo é equivocado, o mundo com os padrões ainda em que nos levam a uma vivência toda exterior, mesmo quando no aspecto religioso, sem se preocupar com o interior. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha que caminho, que solução interessante. A gente não tem que compactuar com este mundo, com este padrão de mundo. Ótimo. Então, como é que eu faço? Modifico a minha mente para entrar no padrão cristão. E assim eu vou encontrar o caminho para discernir. Como é que eu vou discernir o que é que Deus quer para mim? Qual é o caminho? Qual é esse caminho do reencontro? Já que eu busco a felicidade, já que a minha origem é divina, eu vim de Deus, nós somos criados por Deus. Se a minha origem é divina, eu quero voltar para o Pai, como é que eu faço? Como é que eu vou conseguir distinguir, discernir? E aí tem, modificando a vossa mente, para poder discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para cada um de nós é boa, é agradável, é perfeita. E aí nós precisamos identificar, porque identificando, nós vamos viver aquela situação de leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Passaremos pelas dificuldades próprias do mundo, mas dentro daquilo que for extremamente necessário. Nada além disso. E quando eu penso na origem divina, esses dias eu pensava, de onde é que o Espírito sai? Eu tenho esses pensamentos assim, às vezes meio... Eu falei, será que eu sou normal? Mas de onde é que o Espírito parte? Porque a gente aprende no Espiritismo que existe a Trindade. Deus, Espírito e matéria. Deus o Criador, Deus perfeito, Deus eterno. E Ele criou o Espírito, inicialmente como um princípio espiritual. Ele criou o princípio material que tem a sua fonte mais pura, o fluido cósmico universal. Ele criou. Nós, no mundo, quando achamos que criamos alguma coisa, estamos apenas transformando. Estamos apenas manipulando os elementos que o mundo fornece. A gente não cria absolutamente nada na matéria. A gente sempre tem que ter uma matéria-prima. A gente tem que ter um elemento de modificação. O cimento, a parede, o tijolo, tudo veio de alguma coisa que a gente já achou na natureza. Ainda que já seja um produto, já foi manufaturado, mas ele lá tem uma origem. Nós não partimos do zero. Mas Deus, no seu processo criativo, Ele não tinha nada, que era só Ele. E Ele cria. De onde é que sai o Espírito? Deus, não, Ele tirou do fluido. Não, o Espírito não é do fluido cósmico. O fluido cósmico é a outra banda da coisa. De onde foi que saiu o Espírito? Se só existia Deus. Nós somos expressão de Deus. Ele, e os Espíritos não explicaram isso, porque a gente primeiro precisa compreender Deus, a origem de Deus. Mas se nada existia, só Deus, e dele, depois Ele cria Espírito e cria matéria, princípio espiritual e princípio material, nós só podemos ter partido do próprio Deus. A nossa origem é divina. Ganhamos uma individualidade, não ficamos fazendo parte ainda, ganhamos a nossa individualidade. Mas nossa origem, o nosso material, a nossa matéria-prima é divina. Deus quis, Ele direcionou a vontade para nos criar. E Ele não nos criou manipulando nada que existisse, mas Ele nos criou do zero, cada um de nós.
Então nós só podemos ser uma criação com origem, com uma exteriorização divina. Então, isso é bom, porque o nosso DNA não é uma palavra apenas bonita, nada. O nosso DNA é divino. Então, quando nós entrarmos em contato com isso, conseguirmos ir modificando a mente, deixando esses padrões, nós vamos entrar neste processo de integração com o divino. Claro que isto, no nosso nível evolutivo, tem uma limitação. Nós temos limitações perceptivas, mas nas nossas experiências espirituais, se nós nos permitirmos, nós entramos em contato com tudo isso. E Deus, Ele não está em qualquer lugar, Ele está em nós, estamos mergulhados no hálito divino. Ele está em todo lugar. E Paulo nos coloca isso, e Emmanuel nos ofereceu vários textos. E esse dia eu estava curioso, por que Emmanuel é tão simpático a Paulo, embora não seja nenhuma dificuldade, né, a mudança dele, a contribuição, mas naquele livro, lembrando um livrozinho que tem bem interessante, 30 anos com Chico Xavier, de Clóvis Tavares, que foi um grande trabalhador espírita, contribuiu também com a evangelização infantil, com a fundação de centros espíritas, com algumas obras interessantes, e foi uma pessoa próxima a Chico Xavier. E ele publicou esse livro, 30 anos com Chico Xavier, em que vai descrevendo casos curiosos, depoimentos de Chico, depoimentos de Emmanuel através de Chico. E ali, quando ele vai falar da história de Emmanuel como senador Públio Lentulus, algumas reencarnações, Emmanuel como padre Manuel da Nóbrega, Emmanuel diz, no registro de Clóvis Tavares, que quando ele desencarnou como senador Públio Lentulus, quem o acolheu no plano espiritual? A ele e a um tanto de outras pessoas que traziam um potencial intelectivo muito grande, que traziam um potencial de fé, uma vontade muito forte, já tinham esse desenvolvimento, mas que estavam equivocados, foi o Paulo de Tarso. E que ele se transformou em uma espécie de tutor, de mentor, não para uma encarnação específica, mas para esse processo evolutivo do espírito que nós conhecemos como Emmanuel. Então Paulo desenvolveu esse papel de atrair para o cristianismo almas inteligentes, com um grande potencial de conhecimento, para estarem juntas à proposta cristã. Daí a gente entende o porquê de Emmanuel ter essa proximidade tão grande com a obra de Paulo, sempre fazendo citações em seus livros. E aí há um texto que foi publicado na revista Reformador, de edição, no livro Pão Nosso, também na Reformador, mas no livro Pão Nosso, em que, colocando como epígrafe esta passagem, de que nós não nos conformemos com esse mundo e procuremos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, ele nos oferece um texto chamado Entendimento, onde procura nos dar um caminho, uma proposta, uma orientação de como então transformar a nossa mente, como fazer essa modificação. E diz Emmanuel, então, inspirado em Paulo: quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho, né, e aí os espíritas estão inseridos nesta comunidade, esta comunidade concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. Praticamente ninguém vai discordar da ideia de que é preciso a transformação espiritual, a transformação moral, a reforma íntima. Aqueles que já fazem parte da comunidade evangélica, que tem no Cristo um modelo, mesmo os católicos, os protestantes, os espíritas, cada um na sua compreensão, mas esta ideia, ela é uma ideia comum e de grande aceitação. Então ele fala, ninguém discorda disso. No entanto, nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos desejam a modificação. É um padrão. No entanto, a maioria não aspira senão a mudança de classificação convencional. Então, é tipo aquela coisa, eu quero fazer doutorado, eu quero fazer mestrado. E aí, às vezes que eu pensei em fazer e tal, eu perguntava, o que é que me move? Eu quero ter aquela oportunidade de aprender, de me qualificar,
para que este aprendizado e essa qualificação seja uma ferramenta que me facilite no meu trabalho, na minha atividade profissional ou social, ajudar, devolver para a sociedade aquele investimento que está sendo feito em mim. É este o meu objetivo, porque este é um objetivo legítimo, né? Sobretudo quando isso não faça parte, no meu caso não faz parte, de uma progressão funcional que vai ter qualquer repercussão salarial. Para quem está na atividade acadêmica, isso faz parte de um contexto de progressão, de um contexto de remuneração, e aí também tem esses outros elementos. Mas o principal deles deve ser isso. Então a pessoa escolhe qual é o doutorado, escolhe qual é o mestrado, para que tenha uma pertinência e tal. Mas pode ser não, eu só quero o título. Eu botar lá no currículo, botar no Lattes, olha que coisa bonita, doutor, pós-doutor, doutor não sei o que lá. Tá? Então, o que é que eu quero? Aqui, Emmanuel está dizendo que, quanto a este contexto de transformação, de reformação íntima, uma boa parte de nós deseja, se não, a classificação, a mudança de classificação convencional. É o caso do Onésio Fraga, né? Eu quero estar lá no meio dos anjos, eu quero estar elevado, não quero mais ser espírito pseudo-sábio, eu não quero mais ser espírito zombeteiro. É uma coisa até que hoje violaria os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, chamar a pessoa de zombeteira, né? É injúria isso, gente. Você é o quê? Você é um zombeteiro, né? Se a gente falar isso para uma pessoa na rua, daqui a pouco ela está nos processando, tendo zombeteiro, mas está lá na codificação. Espírito zombeteiro, leviano. O espírito é leviano. Isso vai, se for com a mulher, então, aí, né, que o direito da mulher, com todo o empoderamento, se for, não pode chamar ninguém de leviano, mas existe na classificação espírito leviano, espírito pseudo-sábio, espírito zombeteiro, e aí tem os espíritos neutros, né, aquele morro, né, que é cuspido, que no Apocalipse fala que é cuspido, que não é quente nem frio. Então a pessoa quer mudar de classificação, eu quero ser espírito benevolente, benevolente, dá aquela ideia assim de Bezerra de Menezes, a gente deixa a barba crescer, fica branca, começa a falar mais arrastado, né? Vai modificando, tá? Aí depois não, espíritos sábios ou prudentes, olha outra coisa, espírito de sabedoria, a gente começa a se vestir assim, parecendo aquele pessoal da Grécia Antiga, com as roupas brancas, deixa o cabelo branco assim meio anelado, né? Espírito de sabedoria, bota um óculos assim tipo de Freud, redondinho, tá? Ou então Harry Potter, né, que é melhor. Então veja, até você espírito puro, aí você compra roupa de seda, azulada, assim bota tem uma coisinha aqui dourada, uma auréola aqui. Então, quer a mudança, a classificação convencional, mas não a mudança interior. É igual eu falo, eu quero ter uma mediunidade extuante, eu quero ser que nem Chico Xavier. Você tomou conhecimento da rotina de trabalho de Chico Xavier mediúnico? Do zelo que ele tinha com o trabalho profissional, com o zelo que ele tinha com a família, e ainda no tempo que faltava, aí que ele ia se dedicar à atividade. Não, essa parte pula. Eu quero ter a evidência que ele tinha, eu quero ter a audiência que ele tinha, eu quero receber cartas consoladoras, para as pessoas receberem chorando, agradecer, beijar minha mão. Que coisa linda, que coisa bonita. Então veja, a gente quer a mudança exterior, a gente quer o título, quer o rótulo. Eu não estou falando você, estou falando eu e aqui as pessoas que Emmanuel se refere, mas claro que vocês não estão incluídos. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições. E, num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante, porque isso, nós hoje estamos no momento em que a gente tem muitos amigos virtuais e quase tempo nenhum para os amigos reais. Nós nos preocupamos com várias situações exteriores, com vários convencionalismos, mas não temos as vivências essenciais. Nós nos preocupamos, levamos boa parte do tempo em acumular bens, acumular conquistas que não nos estavam conosco quando nós entramos na matéria e que não estarão conosco. Ninguém tem casa, ninguém tem carro, pode até ter temporariamente, mas nós não levamos, nós só temos usufruto disso. Nós só temos usufruto. Então vamos passar pelo mundo, vamos viver essas experiências, mas não colocar o nosso coração aí.
Este não deve ser o tesouro que está no nosso coração, porque ele vai ser carcomido, que ele vai ser consumido pelo tempo, vai ser corroído pela ferrugem, vai ser roubado. Então vejam, a questão essencial que nós deveremos buscar. Tudo isso, essas conquistas exteriores, são flutuantes, são temporárias. Todos nós vamos ter experiências como pessoas com facilidades e dificuldades materiais. Vamos assim, passar por todas as possibilidades de cores que a raça não existe, né? que a humanidade nos oferece. Vamos nos expressar no gênero, no sexo masculino e no sexo feminino. Vamos ter todas as oportunidades, porque elas são flutuantes, são temporárias. Transformar-se ao cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Olha, aqui já tem uma dica. Essa mudança exige constância, persistência, perseverança. Nem que seja pouquinho, tem que ser pouquinho mesmo, porque se for muito a gente não consegue e se frustra. A gente tem que tentar estabelecer metas pontuais, pequenininhas. Eu lembro que quando eu fazia estágio, eu chegava no estágio com minha agenda lá, tinha os meus compromissos, eu enchia minha agenda de cima e de baixo. Fazia uns 4, 5, eu saía frustrado. Aí então a pessoa falou, não, você tem que botar menos do que você pode. Você tem feito quanto? 4, 5, bote 3. Aí vai acabar o tempo, você fala, olha, dá para fazer mais um? É aquela coisa, o copo está meio cheio, meio vazio. Mas se você coloca demais, acha que vai conseguir, não consegue. Pode até conseguir um dia, num esforço fora das suas condições normais. E aí no outro dia você está acabado. E aí no outro dia você não produz. E aí fica frustrado, porque eu consegui no dia e no outro dia eu não consigo fazer. Então exige exige aplicação no serviço de aprimoramento com constância de esforço no bem e no conhecimento. Não o conhecimento para molhar o nosso ego, para satisfazer o nosso desejo de ser reconhecido por inteligência, por sabedoria, nada disso, mas para que tenhamos clareza, distinção do devido, do indevido, do certo, do errado, do bem, do mal, para ter essa clareza. Vejam que Jesus, Espírito puro, perfeito, em nenhum momento demonstrou, teve um discurso que revelou dificuldade de entendimento para aqueles que ouviam o que ele falava. Ele era entendido, então ele não precisava falar de forma complicada, e se ele quisesse ele falaria, porque certamente Jesus, quando está reunido com os espíritos, companheiros dele, que fazem parte da assembleia de espíritos puros e eleitos do Senhor, como nos diz Emmanuel, certamente a linguagem dele é adequada a esse nível espiritual, mas ele falava de uma forma que como se fosse uma banda de conhecimento, que alguns pegavam só o comecinho, mas esse comecinho já era suficiente para a necessidade daqueles. Outros pegavam uma faixa maior, outros pegavam uma faixa maior. Com o passar do tempo a gente relê a obra espírita, vê coisa que não tinha visto antes, mesmo tendo lido com atenção no início. A gente relê o Evangelho e não tinha tido essa reflexão. Por quê? Porque a sua capacidade de entendimento, de reflexão aumentou. É o mesmo texto. Daqui a 100 anos nós vamos ler o Evangelho e falar, lá no início a gente achava que era só aquilo. Olha o conhecimento que tem aí. Até porque nós vamos ter fatos acontecidos que vão confirmar algumas das ideias, das verdades que ali estavam. Ainda aqui é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos: entendimento, constância na atividade do bem, e a disciplina, fator decisivo. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho, para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Ele traz aqui uma dica interessante, que se a gente não parar e refletir, parece que ela passa. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Eu estou com uma dificuldade, eu estou com um dilema, eu estou com um desafio a fazer.
Eu quero tomar uma decisão, fazer uma escolha retamente, corretamente. Qual vai ser a minha bússola? Qual vai ser o meu guia? O Evangelho. Verifique, faça uma interpretação conforme o Evangelho. Pense, faça um exercício de abstração nesta circunstância, se ela não tiver alguma análoga no Evangelho. Como é, a partir dos padrões lá já colocados, que Jesus faria nesta circunstância? Nós espíritas vamos nos espelhar nas orientações que não nos faltam, que enxameiam na literatura espírita, com Joana de Ângeles, com Emmanuel, com as obras de André Luiz, com as obras recebidas por Ivone do Amaral Pereira, aqui mais próximo de nós, com as obras do Dr. Hans e irmão Samuel. Em todas elas nós vamos encontrar elementos que nos facilitem a escolha correta, e todas elas tendo como matriz, como princípio, o Evangelho, para que a gente possa sempre estar avançando, não estagnando. Voltar para trás, a gente não tem como, porque não retrograda. A gente pode se comprometer e aí gerar várias consequências futuras. Mas voltar, não, e a gente não deve ter esse padrão de voltar, não pisar para trás nem para tomar impulso. Eu já falei isso aqui, eu vou tomar impulso, não. Faça como na prova da Polícia Federal, você tem que pular dos dois pés juntos, você tem que fazer o pulo lá. Como é que faz? Olha o sapo, como é que ele faz. Você já viu o sapo dando ré para pegar impulso? Do jeito que ele está, ele pula. Então faz a agachada, pode, e pula. Não voltar para trás nem para tomar impulso. Sempre para frente, transformar para melhorar o que precisa ser melhorado. Chico Xavier dizia assim, eu sou uma lesma. E a pessoa fica uma lesma. Eu me rastejo, mas sempre para frente. Uma lesma que rasteja sempre para frente. Transformar para melhorar, para a gente não cair em equívocos. Não existe isso, mudar para piorar. A gente pode até mudar alguma coisa para piorar, buscando melhorar, e aí vai ter um aprendizado. Mas com este entendimento, buscar acertar. Já viu alguém fazer um bolo, o bolo ficar gostoso? Todo mundo, que bolo delicioso, tá assim, tá. Agora você vai comer, não, para aí, que eu vou fazer outro agora. Vou mudar, vou fazer um bolo ruim, para ninguém gostar. Não existe isso, né? Tem que ser gostoso, tem que ser para melhorar. Se não for para melhorar, deixa do jeito que tá. E aí fala que, tomando esta providência de ter o Evangelho como elemento que vai nos auxiliar no nosso processo íntimo de transformação, e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Então vejam a lição que Emmanuel nos traz, a orientação que ele nos coloca para nos ajudar a encontrar. E aí assim, mas isso aí é um pouco filosófico, isso é um pouco assim, né? Eu queria uma receitinha mais de bolo, assim, de bolso para colocar. Uma receita para que eu possa fazer. E eu trouxe uma receita aqui. Não é minha, é de um cangaceiro do bem. É o irmão José Grosso. O irmão José Grosso, esse espírito, ele foi do grupo de Lampião, segundo as biografias aí. Mas ele depois, traiu os princípios do grupo, porque, não concordando com algumas das posturas de crueldade que eram feitas nas comunidades que eram visitadas, ele começou a vazar informações, vamos para tal lugar, e o pessoal já ficava preparado, já não ia, já fugia. Descobriram que era ele, e aí ele teve os olhos perfurados, e depois desenvolveu uma infecção e morreu. Foi acolhido por a irmã Sheila no plano espiritual. Ele já tinha vivências passadas, inclusive na Germânia, Alemanha, e então se dedicou ao trabalho. E aí no livro Lindos Casos de Chico Xavier e de Ramiro Gama, ele ofereceu, foi um dia que Chico recebeu um visitante de fora, e que eles começaram a falar de reforma íntima, de transformação interior, e Chico estava lá, e aí ele sentiu vontade de psicografar, o irmão José Grosso quer dar uma colaboração. E aí ele deu receita para melhorar. Mas é do jeito de José Grosso, um jeito simplório, assim, para o dia a dia, que vai nos ajudar a trabalhar posturas exteriores de conduta, para que, burilando o exterior, a gente possa ir mudando, ali administrando o processo interior que nos leva a fazer isso. E aí ele fala, receita para melhorar: 10 gramas de juízo na cabeça. Como é 10 gramas de juízo? Quanto é que eu tenho de grama? Eu tenho alguma grama de juízo na cabeça? Mas assim, procurar ter discernimento, não fazer as coisas no impulso, procurar refletir, pensar, meditar. A gente quase não medita. Eu fui meditar assim, o quanto eu acho que eu posso ter ou não melhorado nesta reencarnação, e eu fiquei em dúvida. E aí você tem que ficar procurando elementos, o que foi que eu fiz, como é que eu era quando eu tinha 15 anos, qual era
os meus impulsos, os meus movimentos, as minhas ações, como era a minha conduta. Então a gente tem que parar para meditar. Será que eu saberia? Será que se eu parar hoje para meditar, eu sei o que é que eu preciso fazer? Para qual é a finalidade da minha reencarnação? Será que eu tenho alguma